Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Enjoei, código na bolsa ENJU3. Para quem não sabe o que é a empresa, ela é uma startup que nasceu em 2009 como um blog, pelo qual eram vendidas roupas usadas a amigos, no modelo de brechó virtual. Então a gente vê que aqui é uma empresa estreante na bolsa, é uma empresa jovem, né? Nasceu em 2009. É uma empresa inovadora, criativa, jovem, né? Uma empresa do tempo moderno, vamos dizer assim, né? Que entrou recentemente na bolsa, mas enfim. Era usada para vender roupas usadas próprias e de amigos, usando uma linguagem bem-humorada e próxima. Hoje a Enjoei traz com grande ativo, especialmente ao público jovem, além da linguagem, muitas lojas de famosos. E se antes vendia apenas peças de roupa usada, hoje em dia é um grande marketplace que se vende produtos de várias categorias. A empresa fez o IPO e captou 1,13 bilhões de reais. Então, deu para captar um bom dinheiro com isso, né? Aqui, falando sobre os números da empresa, conectou 1,5 milhão de compradores com quase 2 milhões de vendedores. Enfim, basicamente é isso, né? Aqui a gente vê que o último balanço já não foi tão bom, né? Do segundo trimestre. Aqui a gente já tem o balanço do terceiro trimestre, então eu vou falar sobre esse balanço do terceiro trimestre. Não vou falar sobre o balanço do segundo, mas enfim. Aqui está o site da empresa, por curiosidade, para a gente olhar como é que é, né? A gente vê aqui os produtos sendo vendidos. Enfim. Vamos agora ao que interessa, né? Que são os números, a situação financeira da empresa. Dados atualizados já do último balanço do terceiro trimestre. Então a gente vê aqui, primeiro de tudo, que a empresa tem valor de mercado de 326 milhões de reais. Então é uma empresa pequena, uma empresa ainda muito jovem e que tem muito para crescer, expandir, etc e tal, né? Aqui, indicadores de valuation, a gente vê que a empresa tem um preço-lucro negativo em 7,4. Isso significa que a empresa está dando prejuízo. E um preço sobre valor patrimonial de 0,92. Então, a gente vê que a empresa está sendo negociada a um deságio de 8% sobre o patrimônio dela, né? Não paga nada de dividendo. Aqui a gente vê margem líquida negativa em 26,7%, indicadores de rentabilidade ROIC negativo 51,7% e ROI negativo 12,4%. Então a gente vê aqui que no momento a situação da empresa não está tão boa assim, né? Ela está dando prejuízo, né? A gente tem que conferir o que está acontecendo com essa empresa, né? Se esse prejuízo vai continuar, se esse prejuízo é só uma coisa momentânea e depois a empresa vai se recuperar disso e tal, né? Vamos analisar isso nos números do balanço. Aqui a gente vê que a empresa tem 273 milhões de dinheiro em caixa e não tem nada de dívida. Então, é uma situação financeira bem tranquila da empresa, né? Não tem risco nenhum de, endividamento, credores, esse tipo de coisa. A gente vê aqui que nos últimos 12 meses a empresa teve uma receita de 165 milhões de reais e um prejuízo de 44 milhões. Já nos últimos 3 meses teve uma receita de 54 milhões e um prejuízo de 23 milhões. Então, no meu ponto de vista, é um prejuízo aqui complicado, né? Porque se a gente for arredondar aqui para 22 em vez de 23, e aqui para 44 certinho, a gente vê que em um trimestre ele já deu prejuízo equivalente
há 2 trimestres aqui. Então é como se tivesse dobrado o prejuízo, né? Porque aqui, se você for dividir por 4, né? Vai dar, arredondando, né? Vai dar 11 milhões de prejuízo. E aqui deu um pouquinho mais do que 22 milhões. Então é como se o prejuízo trimestral tivesse dobrado nesse trimestre. Então foi, no meu ponto de vista, um trimestre ruim, né? Se tivesse em conformidade com os últimos 12 meses, era para a empresa ter um prejuízo de somente aproximadamente 11 milhões. Ela teve um prejuízo de 23 milhões. Então, tá piorando a situação da empresa. A gente tem que ficar atento com isso, né? Mas, enfim, vamos olhar agora os dados do balanço. A gente vê aqui que deu um salto nos ativos devido ao IPO, e aí depois só caiu os ativos. Patrimônio, a mesma história, né? Subiu aqui por causa da oferta pública de ações, só caiu depois. Agora, vendo os dados do DRE, a gente vê aqui que a receita está numa crescente. EBIT sempre negativo aqui, apesar de que deu uma recuperada, mas continua negativo. E a gente vê que a empresa nunca deu lucro, né? Então, pois é, né? Aqui a gente pode ver em relação a 2023, né? Que, olha aqui como em comparação ao... Aqui é o primeiro trimestre e aqui é o segundo trimestre de 2023. Olha só como em comparação teve um prejuízo muito maior, né? Do que nos últimos 2 trimestres. Então, enfim, é uma situação complicada aí da empresa, né? A empresa não está num bom momento, com certeza. Enfim, qual que é o meu ponto de vista, a minha percepção sobre essa ação? Eu vou ser bem sincero que eu não gosto, tá? Eu não teria no meu portfólio. Eu acho que é uma empresa que nunca deu lucro, pelo menos aqui nos dados históricos que a gente tem, a empresa nunca chegou a dar lucro, né? Enfim, nem o EBIT chegou a ficar positivo da empresa. Então, assim, por mais que seja uma empresa inovadora, com uma boa gestão, uma empresa jovem e tal, no final das contas, o que importa é que a empresa dê lucro, né? Porque quando a gente investe numa empresa, o que a gente quer? A gente quer se tornar sócio dessa empresa. E a única forma da gente ganhar dinheiro com isso é que a empresa prospere, dê lucro, pague dividendos. Então, assim, uma empresa que não paga dividendo, uma empresa que só dá prejuízo, setor de varejo, que é um setor frágil, ruim, eu particularmente não vejo como uma oportunidade. Ela está barata de fato, com valuation atraente aqui, abaixo do valor patrimonial, mas eu prefiro outras oportunidades. Eu acho que essa é uma ação bem perigosa para se ter no portfólio, né? Se eu fosse ter essa ação no meu portfólio, seria uma porcentagem pequena. Nunca montaria uma posição grande numa ação assim, com esse nível de risco, né? É muito risco para correr, né? Porque é uma ação um pouco mais especulativa mesmo, como a gente pode ver aqui, né? Mas enfim. Por último, vamos olhar a cotação da empresa. Deu uma boa subida de um mês para cá. Últimos 6 meses deu uma baita de uma subida, né? Aqui subiu 80%. Aqui de um ano para cá também uma boa subida. Aí chegou a multiplicar 150%. Mas aqui que vem a hora da verdade agora, né? Que a gente vê, né, que a empresa ela fez o IPO a R$9 e agora tá 1,62, né? Então, quem entrou no IPO aqui da empresa se deu mal, né? A empresa subiu bastante aqui logo após o IPO, mas
Depois teve uma geração, quer dizer, uma perda de valor absurda. Olha aqui, chegou a cair 90%. Então, tem que tomar cuidado, né? É, assim, pode ser que você ganhe dinheiro com uma empresa dessa? Pode, claro, porque você vê aqui, olha só, se você comprou aqui quando ela estava bem barata e vendeu aqui, olha quanto dinheiro você não teria ganho, entendeu? Mas assim, aí a gente está falando de especulação, né? A gente não está falando do investimento de longo prazo e tal, porque se você quiser ser um especulador, essa ação ela é muito volátil, ela tem potencial para você, né, fazer essas ações especulativas que podem dar bons lucros, como a gente está vendo aqui agora. Mas aqui para o longo prazo, realmente foi desastroso, né? Caiu 90%. A gente tem que lembrar que quando uma ação cai 90%, ela tem que multiplicar por 10 para voltar no mesmo preço, né? Então é complicado, né? Quem comprou aqui, sinceramente, quantos anos vai demorar para voltar aqui? Se é que vai voltar, né? Então, enfim, esse é o vídeo, essa é a análise da ação e obrigado por assistir.